Então nós vamos orar nesse momento, antes de iniciar. Pai querido que estás nos céus, humildemente estamos aqui, neste pequeno grupo, nesta casa de amigos, para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Espírito Santo se manifeste aqui entre nós, que o Espírito Santo nos dê sabedoria do céu, mentes abertas, para entendermos a palavra profética que o Senhor deixou escrito nos livros de Apocalipse e de Daniel. Pedimos que o Senhor venha confortar os corações aqui presentes, que o Senhor venha curar os que estão enfermos, aqueles que estão sentindo dores, que o Senhor coloque a Tua mão sobre esta pessoa e que ela seja curada para a honra e glória do Teu nome, e é pelo nome e pelo poder de Jesus. Pai eterno, derrama sobre nós luz celestial, para entendermos a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 13 é o centro do livro do Apocalipse. E aqui no capítulo 13 vocês vão encontrar três animais. Tem o dragão, no capítulo 13, verso 2, fala do dragão, que deu o seu poder e autoridade à besta que subiu do mar. Então a besta que subiu do mar é o poder papal, o dragão que deu-lhe o poder e o trono é Satanás. Capítulo 12, verso 9, diz que o dragão é Satanás. Capítulo 12, verso 9. Então, é fácil você saber que é Satanás, porque a Bíblia diz claramente. E quando você pensa, a quem Satanás deu o trono e o poderio e a autoridade para dominar o mundo? É fácil você saber quem domina o mundo. Não é muito difícil você saber, você pode perguntar para crianças, para adultos, para jovens, quem domina o mundo. As pessoas podem dizer, não, quem domina o mundo é a Casa Branca, the White House, Estados Unidos. Será que os Estados Unidos dominam o mundo ou tem alguém que domina a Casa Branca? Existe um poder diante do qual o presidente dos Estados Unidos se curva, um poder que é consultado pelo presidente dos Estados Unidos quando é eleito. Ele vai em busca da bênção, em busca da orientação. Existe um poder superior ao presidente dos Estados Unidos, a quem o presidente dos Estados Unidos convida para falar para o Congresso americano, convida para que esteja visitando na Casa Branca, logo mais agora no dia 23 de setembro, na Casa Branca, e no dia 24 de setembro, falando no Congresso americano. Existe um poder na Terra que o presidente dos Estados Unidos não fica na Casa Branca esperando que ele vá até lá, mas que o presidente sai da Casa Branca e vai até o aeroporto esperá-lo. Esse é um poder superior. Então, só existe um poder, que o presidente sai da Casa Branca e vai até o aeroporto buscá-lo. Foi isso que o Ronald Reagan fez com João Paulo II. Foi buscá-lo no aeroporto. E queridos, a Casa Branca fez uma festa de aniversário, né? Comemorando os 81 anos do Papa Bento XVI. Isso foi em 2008. O presidente Bush fez uma festa com 9.000 convidados. Então, aí está, diante do mundo, a prova de quem é o superior, quem é o poder maior, acima da Casa Branca. Então, queridos, aqui nós encontramos no capítulo 13, três animais: o dragão, a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. O dragão é Satanás, a besta que subiu do mar é o poder papal e a besta que subiu da terra, os Estados Unidos da América do Norte. No capítulo 13, verso 11, nós lemos assim: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Este animal subiu da terra, enquanto que o primeiro subiu do mar. Na profecia bíblica, em Apocalipse 17:15, diz que mar ou águas
são símbolos de povos, multidões e línguas. Capítulo 17, verso 15. Então o poder papal surgiu numa região superpovoada, Europa. Mas este outro poder, representado pela besta que subiu da terra, surgiu numa região despovoada, porque terra é o oposto de água. Se água é uma região superpovoada, terra é uma região despovoada. Então, uma nação que surgiu numa região despovoada, e surgiu exatamente quando o poder papal foi ferido de morte. No dia 10 de fevereiro de 1798, o Papa Pio VI foi preso. Veio a ferida de morte, mencionada no capítulo 13, verso 3. Capítulo 13, verso 3, diz da ferida de morte. E esta ferida de morte, em 1798, neste mesmo ano, uma nação estava despontando e surgindo no mundo. Porque foi no ano de 1798 que a França, a nação francesa, foi a primeira que reconheceu os Estados Unidos da América do Norte como nação. Até então não eram reconhecidos como nação, os Estados Unidos. Mas foi em 1798 que a França reconheceu. Quando a primeira besta que subiu do mar foi ferida de morte, a segunda besta que subiu da terra foi reconhecida como nação. E nasceu com poder. Aqui diz, subiu da terra outra besta, capítulo 13, verso 11, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Qual é o animal? Eu pergunto para você, qual é o animal que mais se parece com o cordeiro, mas que não é cordeiro? É o bode. Hein? É o bode. O animal que mais se parece com o cordeiro, mas não é cordeiro, é o bode. E sabem, queridos, que o bode, a cabeça do bode, é exatamente adorada como Deus da maçonaria. O Deus da maçonaria é conhecido como o Deus de chifres, conhecido como Baphomet. Os Estados Unidos têm um governo que desde o princípio, desde o seu primeiro presidente, George Washington, era maçom. Os presidentes tomam posse e fazem o seu juramento de posse em cima de uma Bíblia maçônica. A maioria dos presidentes americanos são maçons. A cidade que é a capital dos Estados Unidos, Washington, D.C., é uma cidade que foi projetada por maçons, e as avenidas da cidade são avenidas em forma de esquadro e de compasso, que são os símbolos da maçonaria. Eu gostaria de mostrar para vocês, aqui temos uma foto. Esta é uma planta de Washington, D.C. Todas as grandes avenidas de Washington, D.C. são em forma de compasso ou esquadro, que são os símbolos da maçonaria. Agora, queridos, bem no centro, existe, no centro da cidade de Washington, existe a estrela de 5 pontas. Essa estrela de 5 pontas, conhecida como pentagrama, está exatamente em cima da Casa Branca. Aqui é a Casa Branca. Estão vendo aqui? Aqui está escrito lá, White House, bem aqui, ó. Esta é a cabeça do bode. A estrela de 5 pontas representa a cabeça do bode, o deus da maçonaria, Baphomet. E a boca do bode está exatamente em cima da Casa Branca, de onde sai a fala da nação. A fala da nação. Então, este país, ele nasceu parecendo cordeiro.
porque nasceu dando liberdade religiosa. Nasceu tendo aqui um grande grupo de peregrinos que vieram fugindo para terem aqui liberdade religiosa. Mas fugindo para os Estados Unidos, também, no mesmo tempo dos peregrinos, vieram os maçons, buscando também liberdade. E aqui eles criaram um país sem papa e sem rei, colocando a separação entre igreja e Estado. Porém, desde o primeiro presidente, eles têm como religião, os presidentes dos Estados Unidos têm como religião, uma religião que muitas vezes não é reconhecida como religião, porque muitos pensam ser somente uma sociedade secreta. Mas não é só uma sociedade secreta. A maçonaria é uma religião. Albert Pike, pai da maçonaria moderna, ele declara que a maçonaria é uma religião e as lojas maçônicas são templos religiosos e é uma religião eterna, é uma religião imutável, é uma religião universal. Então, queridos, o governo americano tem uma religião. Qual é a religião do governo americano? Aqui está a cabeça do bode, certo? Por que nós estamos dizendo que existe a cabeça do bode em cima da Casa Branca? Porque todas estas grandes avenidas, essas grandes avenidas ao redor da Casa Branca, formam um pentagrama, uma estrela de 5 pontas. E na maçonaria e no ocultismo, a estrela de 5 pontas representa a cabeça do bode. Temos aqui uma outra foto para mostrar para vocês. Estão vendo aqui? As linhas azuis estão traçando o local das avenidas que formam a estrela de 5 pontas. A estrela de 5 pontas invertida, exatamente onde fica a boca do bode embaixo, em cima seria os chifres, as orelhas e aqui a boca. Para vocês terem um exemplo melhor, aqui vocês poderão ver, aqui está. Estão vendo? Esse é Baphomet, é o deus de chifres. Esse é o deus adorado na Cabala, que já existia no tempo de Jesus, existia a Cabala. Era o deus adorado pelos judeus. Anás e Caifás adoravam esse deus, Cabala, por isso rejeitaram Jesus como Messias. Os maçons tiveram essa herança, e esse Deus adoram o mesmo Deus de chifre. E queriam colocar em Oklahoma, mas não puderam, colocaram então na cidade de Detroit. Na cidade de Detroit foi colocado esse monumento. Agora, a questão de 3, 4, 5 meses atrás, foi colocado esse monumento. Eles queriam colocar esse monumento, que dá mais de 2 metros de altura, ao lado do monumento dos 10 mandamentos. Aí não conseguiram, então colocaram lá em Detroit. Queridos, o Deus da maçonaria é reconhecidamente o Deus de chifres. Por isso a Bíblia diz que parece cordeiro, porque o bode parece cordeiro, mas não é cordeiro. Parece cordeiro, mas a voz é do dragão. Este país que fala de liberdade, este país que é reconhecido como um país bondoso, a Bíblia diz que a profecia menciona que ele falaria como dragão, ou seja, a liberdade religiosa vai desaparecer. A palavra mais usada nesse país é freedom, liberdade. Mas ela vai desaparecer.
esse país vai entrar naquilo que nós chamamos de martial law, lei marcial, onde é o exército na rua e onde não teremos mais liberdade de expressão, não teremos mais liberdade de imprensa, não teremos mais liberdade religiosa, não teremos mais liberdade de mídia, não teremos nenhum tipo de liberdade. Vai ser um martial law. Não estamos longe disso. Por isso diz aqui no capítulo 13, verso 12, que este poder que subiu da terra, exatamente no ano de 1798, foi reconhecido como nação pela França. Diz aqui o capítulo 13, verso 12, que este poder exerceria todo o poder da primeira besta. Quando diz que exerceria todo o poder da primeira besta, nós temos que saber qual é o tipo de poder que o papado exercia durante a Idade Média. Vocês se lembram que durante a Idade Média, os reis eram coroados pelo Papa. E quando um rei desagradava o papado, ele era punido. Vocês se lembram daquele rei da Alemanha que viajou na neve até o Vaticano e lá ele queria ter uma entrevista e receber o perdão do Papa, e o Papa o deixou no inverno do lado de fora da porta 2, 3 dias esperando, vários dias esperando na neve, porque ele foi avisado, o rei fulano de tal está lá fora, ele quer uma entrevista. Ele falou, deixa lá. E ficou lá 1 dia, 2 dias, 3 dias, para depois ser recebido e receber o perdão do Papa. Ou seja, o Papa tinha todo esse poder durante a Idade Média. Ele punha e depunha os reis. Por isso diz que os Estados Unidos exerceria o poder da primeira, porque hoje os Estados Unidos, eles se infiltram em qualquer país e depõem os presidentes. Eles invadiram o Afeganistão, derrubaram o governo, invadiram o Iraque, derrubaram o governo, invadiram a Líbia, derrubaram o governo. Estão agora tentando derrubar o governo da Síria. E depois da Síria? Sudão. E depois do Sudão? Arábia Saudita. E assim eles vão derrubando os governos que não cedem, não dão terreno para a nova ordem mundial. Exerce todo o poder da primeira besta. E o que mais? E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. A serviço de quem os Estados Unidos trabalham? A serviço do Vaticano. Por que os Estados Unidos trabalharia a serviço do Vaticano? Porque quem deve tem que agradar o credor. O governo americano deve mais de 20 trilhões de dólares. Mas deve a quem? A quem o governo americano deve os mais de 20 trilhões de dólares? Ao Banco Central, Federal Reserve Bank. Mas o Federal Reserve Bank é uma entidade privada que não pertence aos Estados Unidos. E o maior credor é o Vaticano. Mas eles controlam o Federal Reserve Bank através da família Rothschild. A família Rothschild está sediada em Londres. O Banco da Inglaterra é controlado pela família Rothschild. E o Banco da Inglaterra foi o primeiro banco central do mundo. E o Banco Central americano presta contas ao Banco Central da Inglaterra. Não presta contas ao governo americano. Presta contas ao Banco Central da Inglaterra. Então, queridos, a família Rothschild são parceiros financeiros do Vaticano. Onde está escrito isso? Na Enciclopédia Judaica. Se vocês entrarem na Enciclopédia Judaica e procurarem pela família Rothschild, lá vai estar escrito assim: família Rothschild, os guardiões do tesouro do Vaticano. Quem são os guardiões do tesouro do Vaticano? A família Rothschild. Desde quando? Desde 1823.
Em 1823, depois de fundado o primeiro Banco Mundial, Banco Central, o primeiro fundado foi na Inglaterra, 1815. Então, o Vaticano e a família Rothschild fizeram uma parceria. Então, os Rothschilds são os agentes financeiros do Vaticano. Por isso, queridos, os Estados Unidos agradam o Vaticano. Por isso, Bush convidou Bento XVI para vir celebrar a sua festa de aniversário de 81 anos na Casa Branca. E fez uma festa com 9.000 convidados. Por isso, o presidente dos Estados Unidos vai ao Vaticano, quando eleito, para receber a bênção. Por isso, agora, novamente, o Papa Francisco virá para fazer uma visita à Casa Branca no dia 23 de setembro e falará pela primeira vez ao Congresso americano. Por que agradar um líder religioso quando a Constituição americana proíbe misturar igreja e Estado? A Constituição está sendo rasgada, a Constituição está sendo anulada para unir igreja e Estado. Porque quem controla os Estados Unidos hoje é uma religião, é um líder religioso chamado o papado. Portanto, queridos, o capítulo 13, verso 12, está se cumprindo diante dos nossos olhos, que diz assim: exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. A chaga mortal aconteceu em 1798, mas ela começou a ser curada em 1929, quando o Vaticano voltou a ser um Estado. E hoje, se bem que o menor Estado do mundo é o mais poderoso Estado do mundo, a quem todos prestam obediência. O poder dos Estados Unidos, o exército dos Estados Unidos está a serviço do papado. Vocês se lembram, na Idade Média, o Império Sacro Santo, quando acabou o Império Romano em 476, surgiu um outro império chamado Império Sacro Santo Romano, que foi a união do Vaticano com a França. Porque os imperadores franceses colocaram o exército francês a serviço do Papa para lutar as suas batalhas. Começou com Clovis, que foi o primeiro rei franco, colocou seu exército a serviço do papado, e depois de Clovis todos os outros continuaram. Isso durou mais de 1000 anos, até Napoleão Bonaparte. Quando chegou Napoleão Bonaparte, ele rompeu com o papado e mandou prender o Papa Pio VI, no dia 10 de fevereiro de 1798. No passado, na Idade Média, o exército francês batalhava as guerras do Vaticano. Hoje, em nossos dias, qual é o exército que batalha as guerras do Vaticano? O melhor e mais preparado e forte exército do mundo, o exército americano. Ele está a serviço do Vaticano para implantar a nova ordem mundial. E a nova ordem mundial é um sistema de governo absoluto, onde o Papa vai dominar o mundo e não vamos ter liberdade religiosa, nem de imprensa, nem de expressão, nenhum tipo de liberdade. Por isso diz aqui no capítulo 13, verso 13: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada, mas vivia. O papado está mais vivo do que nunca, porque de 1929 para cá ele recuperou a simpatia, recuperou o Estado do Vaticano, recuperou o poder. E agora diz o verso 15: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Então, os Estados Unidos falam ao mundo como sendo o maior poder na Terra, mas eles estão a serviço do Vaticano.
Aparentemente, quem domina o mundo é a Casa Branca. Mas por trás, quem domina a Casa Branca é Roma. Por isso diz, e foi-lhe concedido, verso 15, que desse espírito à imagem da besta. A imagem da besta, os Estados Unidos, protestantismo apostatado. Para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Vai sair um decreto, primeiro um decreto dominical, depois um decreto de morte. Os que recusam o decreto dominical receberão sobre si mesmos o decreto de morte. Esse decreto dominical vai sair dos Estados Unidos e o decreto de morte também. O decreto dominical, queridos, nos Estados Unidos não é um assunto desconhecido. Vocês sabem que dos 50 estados americanos, quantos estados? 50. Dos 50 estados americanos, 49 já têm leis dominicais? Somente o Alasca não tem lei dominical. Todos os outros 49 têm. São leis brandas, chamadas de Blue Law, mas são leis dominicais. As leis mais pesadas são as da Virgínia, que é pena de morte, mas que não está em vigor, porque não estão enforçando, e Connecticut também. O estado de Connecticut também tem pena de morte para os que transgridem o domingo. Mas são leis que não estão sendo enforçadas, mas elas existem. Quem está lendo a meditação matinal deste ano, escrita pelo Dr. George Knight, pode perceber que ontem, hoje e amanhã, nós vamos estar lendo sobre as leis dominicais nos Estados Unidos. Vocês sabem que aqui nos Estados Unidos, na década de 1880 para 1890, já existiram leis. Vocês sabem que só nos anos de 1895 e 1896, só nesses 2 anos, 76 adventistas do sétimo dia foram acusados nos Estados Unidos e no Canadá por violação da lei dominical? Vocês sabiam que dos 76 adventistas acusados, 28 passaram algum tempo presos, sendo que alguns estiveram acorrentados? Somando o total de dias que cada adventista esteve preso somente neste curto período de 2 anos, contamos 1.144 dias de prisão. Isso em 1895, 1896. Queridos, a lei dominical, ela sempre foi um assunto muito quente aqui nos Estados Unidos. E está voltando. Existe uma sociedade chamada Aliança do Dia do Senhor. Esta sociedade americana, Aliança do Dia do Senhor, é uma sociedade protestante que trabalha fortemente para a imposição do domingo como dia sagrado. E eles estão unidos com o Vaticano para impor o domingo. Na encíclica, nesta encíclica última que o Papa Francisco editou e lançou em junho, agora no mês de junho, são 6 capítulos. O último capítulo trata do repouso dominical. É o dia ecológico. É o dia da família. E sabem, queridos, Papa Francisco não deixa passar uma semana sem tocar no assunto do domingo. Agora mesmo, dia 12 de agosto, ele veio com um artigo. Eu tenho esse artigo aqui no meu iPhone. Um artigo onde ele chama o dia em inglês, está lá celebration. Em português traduziram como festa. E ele diz assim: não esqueçam o dia da festa. Não esqueçam o dia da... Vocês devem ter visto este... Não.
Olha o artigo aqui. Quarta-feira, dia 12 de agosto. Muito entusiasmo na sala Paulo VI para a segunda audiência geral de agosto, após a suspensão de verão no mês de julho. O Papa Francisco propôs na sua catequese um percurso em 3 dimensões até o final do mês de agosto. A família enquanto festa, trabalho e oração. Aqui diz, o Papa diz: o verdadeiro tempo da festa suspende o trabalho profissional e é sagrado, porque recorda ao homem e à mulher que foram feitos à imagem de Deus, o qual não é escravo do trabalho, mas senhor. E, portanto, também nós não devemos nunca ser escravos do trabalho, mas senhores. Há um mandamento para isto, diz o Papa. Um mandamento que é para todos, ninguém excluído. Ao invés, sabemos que existem milhões de homens e mulheres escravos do trabalho. Isto é contra Deus e contra a dignidade da pessoa humana. A obsessão pelo lucro econômico e o eficientismo da técnica colocam em risco os ritmos humanos da vida. O tempo de repouso, sobretudo aquele dominical, é destinado a nós para que possamos gozar daquilo que não se produz e não se consuma, não se compra e não se vende. Mas, pelo contrário, vemos que a ideologia do lucro e do consumo quer comer também a festa. Quando fala festa, é sinônimo de domingo. Ele não exalta o domingo falando a palavra domingo. Ele usa a palavra festa. Em inglês, celebration. Ele também fala do domingo chamando de dia da família. Também fala do domingo como dia ecológico. O dia sem poluição. O domingo está vindo com uma força muito grande, queridos. Se bem que não sabemos o dia e a hora em que o decreto dominical será aprovado, nós sabemos que será em breve. Porque esta é a onda do momento. O mundo todo está voltado para isto. Aqui no capítulo 13 de Apocalipse, e no verso 17, diz assim. O verso 16 diz, verso 16, primeiro: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar. Vocês sabem que está muito avançado a tecnologia, a ciência na questão dos chips. Os chips, o melhor lugar para se colocar, já existem dezenas de vídeos aí na internet para quem quiser assistir. Não vamos gastar tempo falando sobre isso, porque o chip que será usado será para controlar a população. Não é o sinal da besta. O sinal da besta é um dia que é colocado no lugar do dia de Deus. O sinal de Deus é um dia. O sinal da besta é um dia. Mas então o que é o chip? O chip é simplesmente um sistema para controle da população. E isso será usado ou na mão direita ou na testa. Agora, queridos, aqui menciona, verso 17. Para que ninguém possa comprar ou vender. As pessoas perguntam, então seria ideal guardar dinheiro em cash? Falou, você está achando que durante a nova ordem mundial, que é o período que vai ser após o decreto dominical, vai entrar a nova ordem mundial. Você acha que neste período nós vamos ter cash, dinheiro vivo? Não. Vai ser tudo cartão. Ou cartão, ou chip no cartão, ou chip na mão, ou na testa. Você não precisará usar o dinheiro cash. Porque todo o tráfico de drogas é feito com dinheiro cash. Todo o caixa 2 que existe é com dinheiro cash. O petrolão, tudo foi na base do cash. Então, queridos, tirando o dinheiro vivo, eles resolvem um monte de problemas. E eles poderão impedir aqueles que não guardam o domingo de comprar e vender, porque eles também terão seus cartões desativados, suas contas bancárias desativadas. Você passa o seu cartão e a poupança que você tinha lá sumiu, desapareceu. Você não tem mais acesso, porque você é um fiel guardador dos mandamentos de Deus.
Por isso diz aqui, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. E o seu número é 666. Por que 666? Eu convido você para abrir a Bíblia agora, em Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3 esclarece um pouco a razão do 666. Por que 666? Quando Deus criou o mundo, Deus usou uma semana literal de 7 dias. E o número 7 representa a assinatura de Deus. Tudo que Deus faz está marcado pelo número 7. O 7º dia, Deus diz, meu é o sábado. O 7º dia da semana, o sábado. Ele diz, meu é o sábado. Portanto, o selo do Deus vivo, o dia do Senhor na Bíblia, é o 7º dia. Agora, o homem foi criado não no 7º dia, o homem foi criado no 6º dia. Então, o número 6 é o número do homem. E o número 7 é o número de Deus. Depois do pecado, Satanás pegou o número 6 para si mesmo. Já que ele fez com que a família humana se levantasse contra Deus, quando Adão e Eva pecaram, Adão passou para as mãos de Satanás o domínio do planeta Terra. E Satanás foi o representante da planeta Terra por 4.000 anos, até Cristo morrer na cruz do Calvário. Quando Cristo ressuscitou e subiu ao céu, Satanás deixou de ser o representante da família humana. Então o número 6 representa o poder humano contra Deus. Porque o homem foi criado no 6º dia. Então todo o poder antagônico a Deus, ele é marcado pelo número 6. O número 6 vem de Babilônia, porque Babilônia foi uma cidade construída contrariamente à vontade de Deus. Em rebelião a Deus, Nimrod construiu Babilônia. Em rebelião a Deus. Por isso Babilônia tem uma religião chamada de religião ao sol, de adoração ao sol. Bel era o deus sol, Ishtar era a deusa lua, e Tamuz era o filho do sol. Essa trindade satânica já existia em Babilônia. E o número 6 estava presente na trindade satânica. Vemos aqui no capítulo 3 de Daniel, diz assim, o rei Nabucodonosor, capítulo 3, verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. Lembrem-se que no capítulo 2 fala de uma estátua que Deus deu um sonho para Nabucodonosor, que foi interpretado por Daniel, com a cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e pés em parte de ferro e em parte de barro. E Nabucodonosor foi humilde e aceitou a interpretação do sonho, deu glória ao Deus do céu, ao Deus de Daniel. Só que com os anos foram se passando, ele esqueceu aquele sonho e ele disse, não, eu não aceito mais aquele sonho, porque somente a cabeça era de ouro. Isso mostra que o meu império vai acabar. Mas eu não aceito mais isto. Vou construir uma estátua todinha de ouro. Então a construção desta estátua do capítulo 3 foi uma rebelião contra o sonho que Deus deu a ele. E a rebelião deste poder humano que se levantou contra Deus está marcado pelo número 6. Vejam aí, o rei Nabucodonosor teve uma estátua, construiu uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados de altura. Quantos côvados de altura? 60 côvados, quase 30 metros de altura. Um côvado é 46 centímetros. Ou seja, 60 côvados dá quase 30 metros de altura. Uma estátua todinha de ouro. 60 côvados. Por que não 59? Por que não 70? Por que não 61? Por que 60? Porque 60 era o deus maior de Babilônia. O número 60 era o deus maior de Babilônia. Mas aqui diz que a largura era de 6 côvados. Por que 6? Por que não 5? Por que não 7? Por que não 8? Porque 6
era o número do deus menor de Babilônia. O menor deus de Babilônia era conhecido pelo número 6. E o maior deus de Babilônia era conhecido pelo número 60. 6 unidade, 6 unidade, 6 dezena. 6 unidade, o deus menor. 6 dezena, o deus maior. E o 6 centena, 600. É o conjunto de todos os deuses de Babilônia. A totalidade dos deuses de Babilônia era representada pelo número 600. Então, o 6 unidade, o 6 dezena e o 6 centena é o meia, 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 que representam todos os deuses de Babilônia. Por isso, queridos, lá no Apocalipse, o poder que se levanta contra Deus e persegue o povo de Deus, estabelece um sinal em oposição ao sinal de Deus, é um poder representado pelo número 666. Observem aqui no capítulo 3, a banda que deveria tocar, e no momento em que ela tocasse, todos deveriam se ajoelhar diante desta imagem de ouro. Vejam aí no capítulo 3, verso 5. Quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles, e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Quantos instrumentos? 6. 6 instrumentos. E quando a música tocasse, todos tinham que se ajoelhar. E vocês conhecem a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 amigos de Daniel, que não se ajoelharam. E eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. E depois de lançados na fornalha de fogo ardente, o rei Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha, capítulo 3, verso 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos. 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. O quarto era Jesus, Deus o Filho, que estava no meio do fogo com os 3 jovens. Queridos, essa profecia, esse capítulo 3 de Daniel, foi escrito para os nossos dias, porque a imagem novamente vai se levantar. O ouro representa o poder civil. Um poder civil, uma nação vai se levantar na terra e vai estabelecer um decreto dominical e vai exigir que todos se curvem e adorem o papado através da guarda e da santificação do domingo, primeiro dia da semana. E aqueles que não se ajoelharem, não se curvarem, vão ser perseguidos, não poderão comprar nem vender. E se insistirem na desobediência, vão receber um decreto de morte. Mas assim como Jesus esteve com os 3 hebreus dentro da fornalha do fogo ardente, andando no meio do fogo com eles, libertou-os, apagou a força do fogo, assim Jesus estará ao lado daqueles que são obedientes aos mandamentos de Deus. Amém. A história se repete, irmãos. A história se repete. Hoje nós estamos aguardando na expectativa de um decreto dominical. Agora voltando para Apocalipse 13, irmãos. Apocalipse 13, que nós estamos estudando com vocês. Aqui menciona: capítulo 13, verso 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é 666.
O número 6 é um número legítimo quando nos conduz ao número 7. Em matemática você usa o número 6. E não é o sinal da besta. Porque na matemática, quando você usa o número 6, nas equações, é um número 6 que nos conduz ao 7. Porém, quando o número 6 não nos conduz ao 7, quando depois do 6 vem outro 6, e depois daquele 6 vem outro 6, é uma tríplice rejeição de Deus como Criador dos céus e da terra. Satanás não quer que o mundo reconheça Deus como Criador dos céus e da terra, porque o número 7 mostra Deus como Criador. Por isso o maior movimento criacionista do mundo hoje é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque é o maior movimento criacionista, porque exalta a lei de Deus, a semana da criação, em 7 dias literais, e Deus como Criador. E Satanás quer apagar a imagem de Deus como Criador. Por isso o poder satânico que domina o mundo é marcado pelo número 666, porque é uma tríplice rejeição do 7, que é o número de Deus. É o número da perfeição. É a assinatura de Deus. Aqui no capítulo 13, queridos, vocês encontram então a besta que subiu da terra, que é o poder, os Estados Unidos da América do Norte, que se levantou nesta terra com um propósito: fazer com que a terra toda voltasse a adorar a primeira besta. A primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. E hoje nós estamos vendo isso. O que o mundo está assistindo pela televisão e o que vai assistir agora no mês de setembro é exatamente o mundo todo se curvando diante do poder papal. Ontem eu li a notícia de que a Indonésia, o maior país muçulmano do mundo, está convidando o Papa Francisco para ir à Indonésia para ajudar nos conflitos religiosos. O islamismo vai se curvar diante do papado. O judaísmo já se curvou diante do papado, porque os líderes judeus estão traindo a nação israelita. Todas as religiões do mundo estão se unindo ao papado. Todas as igrejas protestantes do mundo estão se unindo ao Vaticano. Mas fica na terra um remanescente. Capítulo 12, verso 17. Capítulo 12, verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A guerra é contra os que guardam os mandamentos de Deus. E o sábado é o 4º mandamento da lei de Deus, que diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Ezequiel capítulo 20, verso 12, diz: também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Ezequiel capítulo 20, verso 12, Ezequiel capítulo 20, verso 20, declaram que o sábado é o sinal de Deus, é o selo do Deus vivo. O sinal da besta que será imposto é um dia que será colocado no lugar do sinal de Deus. E o dia que será santificado no mundo todo não é o 7º, é o 1º dia da semana, como dia da família, como dia ecológico, como dia sem poluição, como dia da festa, como disse o Papa Francisco. Não estraguem a festa, ou em outras palavras, não estraguem o domingo. Nós estamos vivendo às portas de um decreto dominical. E o decreto dominical vai assinalar o início de um novo sistema de governo mundial chamado Nova Ordem Mundial. Quando o papado terá domínio sobre as 10 supernações que estão se formando no mundo. Os 10 grandes blocos econômicos estão se formando no mundo. Estão quase que totalmente formados. E ele terá poder sobre todos os 10 blocos econômicos. E queridos, durante esse período de nova ordem mundial, que segundo Apocalipse capítulo 13, verso 5, durará
42 meses. Por quanto tempo o papado será adorado? Capítulo 13, verso 5. Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Se você quiser aplicar isso para a Idade Média, você pode aplicar. Mas você não pode deixar de aplicar para o futuro. A última supremacia papal será de 42 meses, literais, 3 anos e meio. Jesus teve um ministério terrestre de 3 anos e meio. O anticristo também vai ter uma supremacia de 3 anos e meio, porque ele quer se fazer passar por Cristo, como se fosse Cristo, exercendo o poder de Cristo na terra. Vicarius Filii Dei é o título papal que se ajusta ao número 666, Vicarius Filii Dei. O que quer dizer em latim? Vicarius Filii Dei, substituto do Filho de Deus. Se você somar os algarismos romanos desta frase Vicarius Filii Dei, você vai ter então 666. Você pode pegar a palavra vicarius, V vale 5, I vale 1, C vale 100, A vale nada, R vale nada, I de novo vale 1 e V vale 5. Por que V? Porque em latim não tinha U. O U no latim era o V. Por isso no Brasil, quando vocês olham em cima do fórum, na frente do prédio, onde está escrito fórum, está lá F-O-R-V-N. Não é U, é V. Porque no latim, o U é V. Por isso, vicarius, lá no final é VS. Então, vicarius dá 112 em algarismos romanos. Filii Dei, com 2 Is. Filii, F-I-L-I-I. F-I-L-I-I. F, em algarismos romanos, vale nada. I vale 1. L vale 50. E 2 Is valem 2. Dá a soma de 53. Vicarius dá a soma de 112. Filii dá a soma de 53. E Dei, traduzido por Deus, D vale 500. E vale nada. I vale 1. Então dá 501. Somando 112, 53 mais 501, dá 666. Ultimamente, muitos teólogos têm rejeitado a frase Vicarius Filii Dei como um título papal. Mas nós não podemos rejeitar, porque pertence ao papado título papal. Eu quero ler para vocês esse título, como aparece na lei canônica. Na lei canônica, isso não é uma invenção nossa. A lei canônica da Igreja Católica dá esse título ao papado, chamando de Beatus Petrus Interris Vicarius Filii Dei. Videtor esse constitutus. Esse é o Decretum Gratiani Prima, número 96, tirado da lei canônica. O Dr. Quaston era professor de História Antiga e Arqueologia Cristã na Escola de Teologia Sagrada na Universidade Católica da América, em Washington, D.C. No dia 5 de março de 1943, o Dr. Quaston, ele disse: o título Vicarius Filii Dei é muito comum como título para o Papa. E na revista católica, com o título de Our Sunday Visitor, isso é uma revista católica, Our Sunday Visitor, do dia 15 de novembro de 1914, lá está escrito que o título papal, lá diz, o título do Papa de Roma é Vicarius Filii Dei. Estou lendo a revista católica. E se tomardes as letras que este título representa, em valores latinos numerais, em maiúsculas, e as somardes, tereis o número 666. Então, queridos,
666 é o número do nome. O nome não é Papa Bento XVI, o Papa João Paulo II, o Papa Francisco. Esse não é o nome. Esse é o nome que ele escolheu. Mas o nome é o título que ele recebe. Não importa quem esteja sentado na cadeira papal, o título que ele recebe é Vicarius Filii Dei, o substituto do Filho de Deus na terra. Por isso ele aceita ser adorado. Por isso ele pretende ter autoridade para perdoar pecados, porque ele se considera o Cristo na terra. Vicarius Filii Dei, substituto do Filho de Deus. O sinal é o domingo, como dia obrigatório de guarda. O nome é Vicarius Filii Dei. E o número do nome é 666, que veio lá de Babilônia. E a propósito, irmãos, vocês sabem quantas vezes a palavra Babilônia aparece no Apocalipse? 6 vezes. Por que a palavra Babilônia não aparece 7 vezes no Apocalipse? 8 vezes? 5 vezes? Por que exatamente 6 vezes? Porque Babilônia representa a igreja de Roma. A igreja de Roma está representada no Apocalipse pela palavra Babilônia, marcada pelo número 6. Mas o povo de Deus é um povo que guarda o 7º dia da semana. O selo do Deus vivo. Estes permanecerão em pé diante de Deus. Estes serão ajudados por Jesus. Serão protegidos pelos anjos de Deus. Receberão o batismo do Espírito Santo. Estes levantarão a voz e falarão ao mundo que a fé em Jesus Cristo e os mandamentos de Deus são as características do povo de Deus na terra. Serão perseguidos, mas serão amados no céu. Amados como Daniel foi um homem amado no céu. Você também será amado. Aqui na sua testa, Deus vai escrever o nome dele. O nome dele na sua testa. E vai dar para você o caráter de Jesus. Você está sendo chamado para ser um vencedor em nome de Jesus. Está nos aguardando para esta última geração a pior perseguição de todos os tempos. A maior angústia de todos os tempos, chamada de grande angústia, a angústia de Jacó, está reservada para esta última geração que vive sobre a terra. Mas por que eu, Senhor? Porque os últimos, a última geração, é a mais forte, é a mais consagrada. É desta última geração que Deus tira os 144 mil. Deus reservou para a última geração o quê? A sua elite espiritual. É uma elite espiritual de Deus na terra, que leva o nome de Jesus Cristo na sua testa, que é batizado pelo poder do Espírito Santo. E você foi chamado por Deus para pertencer a esta última geração. Nas corridas, os melhores são deixados para o final. Já viram corridas de revezamento? Se o primeiro tropeçar e cair, o último tem que tirar o atraso. E você e eu, meu querido irmão, temos que tirar o atraso de uma igreja morna, de uma igreja que está dormindo, mas nós temos que tirar o atraso, recuperar o tempo e pregar ao mundo que Jesus está voltando. Não sabemos o dia e a hora, mas Ele está voltando. E nós temos que anunciar essa mensagem. Que Deus te dê a paz e o poder do Espírito Santo para isso. Amém, irmãos? Amém.